Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 16. Romanos 8, do versículo 16 até o final do capítulo. Todos encontraram? Vou fazer a leitura e eu peço que vocês acompanhem comigo, por favor. O texto diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar. Pedindo ao Senhor que derrame graça sobre nós nessa manhã. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor nos amou. O Senhor deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje temos livre acesso à Tua presença. Suplicamos, Deus, ao Senhor nesse momento graça para compreendermos Tua palavra.
e sairmos daqui edificados por ela. Abra nossa mente, nosso coração, traga os cativos à tua palavra e que saiamos daqui, Deus, transformados por ela. Auxilia-nos neste momento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tem uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Cássio nesse tempo que eu estou aqui na quarta igreja, é que de um mesmo texto que você vai pregar, você consegue fazer diversos outros sermões. E esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo disso. Existe uma mensagem geral que Paulo está trazendo aos seus leitores, mas em cada parte específica deste texto, nós podemos extrair outras mensagens. Mas nessa manhã eu queria ver com vocês essa mensagem geral que o apóstolo Paulo quer trazer aos seus leitores. Um assunto que ele constrói e que nos toca, principalmente nesse tempo que nós temos vivido, que é a realidade do sofrimento. Se você notar, à medida do texto que nós estamos lendo, a palavra sofrimento, a palavra angústia, a palavra dor, ela aparece repetidas vezes, para nos mostrar que apesar da nossa filiação em Cristo, porque a partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo vai tratar sobre essa realidade da justificação, da adoção, da nossa redenção, da nossa glorificação. Apesar destas coisas, ainda assim nós que temos aquilo que Paulo chama no versículo de número 23, nós que temos as primícias do Espírito, somos contemplados com o sofrimento. Todos nós sofremos. Muitas vezes por causa de próprias escolhas ruins que fazemos, mas todos nós sofremos por causa do pecado. Se você olhar comigo o verso de número 20, e a partir do verso 20 até o verso de número 23, Paulo descreve que toda a criação, quer seja a natureza ou nós, somos contemplados com o sofrimento, todos nós gememos porque pecamos. Mas não os nossos pecados particulares, mas aquele pecado retratado em Gênesis capítulo 3. Toda a criação foi amaldiçoada por causa da queda. Todos nós somos alcançados por estes sofrimentos por causa do pecado. Então, quer sejamos nós salvos ou não, o sofrimento faz parte da nossa vida. A filiação não tira a realidade da dor, a filiação não tira a realidade do sofrimento, mas a filiação em Cristo muda a forma como nós enxergamos, vivenciamos e encaramos o sofrimento. E é exatamente isso, essa mensagem geral, que Paulo quer tratar aqui com os seus leitores de Roma. Paulo quer mostrar como aqueles que estão em Cristo, que têm a testificação do Espírito que eles são filhos de Deus, enfrentam o sofrimento, como eles encaram a realidade da dor, como eles encaram os gemidos da criação, como eles encaram os próprios gemidos que aguardam com grande expectativa o último dia da nossa redenção. E Paulo vai nos mostrar nessa perícope que lemos, nessa porção de texto que nós lemos, que nós encaramos o sofrimento de três maneiras. Primeira delas, nós encaramos o sofrimento com perseverança. Olhe comigo os versos 18 a 25. Perceba que Paulo constrói aqui uma ideia de aguardar com confiança. No termo original é perseverar, aguardar perseverante. E aí Paulo nos mostra aqui que nós perseveramos por causa de três coisas. Primeira delas, verso 18, ele diz que estes sofrimentos são a realidade do tempo presente. Então, por que nós perseveramos? Por que nós enfrentamos o sofrimento com perseverança? Porque, primeiro, o sofrimento é passageiro. O sofrimento é apenas uma realidade do mundo caído. O sofrimento não pertence à realidade da glória que nós experimentaríamos por toda a eternidade. A dor, a angústia, o luto, a tristeza, as mazelas, as doenças, elas pertencem apenas a este mundo e não um mundo por vir.
Vai passar, mesmo que nós olhemos para esse momento e vejamos que ele demora muito em se passar, entenda, ele não durará para sempre. Diferentemente dos ímpios, nós podemos olhar com a esperança de que ele vai passar, porque nós não experimentaremos do sofrimento eterno. Nós perseveramos com confiança no Senhor, que ele um dia nos livrará de todas essas mazelas. Não entenda a sua dor, não entenda a sua angústia, não entenda os sofrimentos que você tem passado como algo eterno. Entenda como algo que ficará aqui, que será consumido quando o Senhor voltar e redimir toda a criação. Por mais que doa, ele é passageiro. Persevere com essa expectativa de que os sofrimentos não são eternos, são para o tempo presente. Se nós sofremos com Cristo, nós podemos ter a esperança de que esse sofrimento passará. Segunda coisa que Paulo fala do porquê perseveramos, ainda no verso 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Perseveramos porque o sofrimento ele é passageiro, mas também perseveramos porque esse sofrimento, quando contrastado com a glória futura, ele não é nada. Perceba, Paulo diz assim: os sofrimentos, no plural, do tempo presente, mas depois ele diz com a glória, singular. O que Paulo está tentando dizer para os seus leitores é que se nós pegássemos todos os sofrimentos de todas as pessoas, de toda a criação, e colocássemos em uma balança, e do outro lado colocarmos a glória do porvir, ela não ergue em nada, porque eles, quando contrastados com aquilo que viveremos, não são nada. Por mais que sintamos aqui, por mais que doa, a glória que está nos reservada é grande demais para nós focarmos os nossos olhos somente aqui, para nós colocarmos a nossa expectativa apenas aqui. Nós precisamos perseverar com a convicção de que aquilo que nós experimentaremos por toda a eternidade é infinitamente superior a tudo o que podemos ver aqui. Persevere com a convicção de que essas coisas que passamos aqui não podem ser comparadas com aquilo que está reservado a nós para toda a eternidade. Terceira coisa que Paulo fala do porquê perseveramos se encontra a partir do verso 20 até o final, no versículo 25. Ele nos mostra que a criação geme, que nós gememos por causa do pecado. E ele fala conosco no início, no verso 18, que nós devemos olhar não para o tempo presente e nem para os sofrimentos desse tempo, mas para olharmos para a eternidade e a glória da eternidade. Então agora Paulo nos informa que perseveramos durante a angústia, perseveramos durante a dor, porque naquele dia, o que faz com que o mal seja real, o que faz com que todo o sofrimento aconteça, será erradicado de uma vez por todas. Nós não mais habitaremos em um local pecaminoso. A criação não terá mais a presença do pecado que a corrompe. Nós não teremos mais em nós essa natureza pecaminosa que faz com que nós soframos, que transforma a nossa realidade em uma realidade de fraqueza. Nós não teremos mais a presença daquilo que fez com que a morte entrasse no mundo. Nós não teremos mais que enfrentar o luto, porque o pecado não está ali para mais causar a morte. Nós não teremos que enfrentar mais a tristeza, porque o pecado não está ali para nos entristecer mais. Nós não teremos que mais lidar com a falta de saúde, com a doença, porque seremos transformados. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E naquele dia, quando todo o pecado for retirado, quando todo o pecado for lançado fora da realidade da criação, nós experimentaremos uma realidade totalmente transformada, sem dor, sem sofrimento, sem angústia,
porque o pecado já não mais existe. Nós habitaremos em um local onde essas mazelas não existem mais, porque o Senhor nos libertou. O Senhor libertou a criação do cativeiro da corrupção. O Senhor nos redimiu, tirou essa natureza caída. O Senhor glorificou os nossos corpos e agora teremos os nossos corpos como os de Jesus. Mas isso para uma realidade futura. Como devemos então enfrentar o sofrimento? Primeiro, perseverando, com perseverança. Por que com perseverança? Porque Paulo diz que os sofrimentos é para aqui, para este tempo. Porque Paulo nos diz que estes sofrimentos não podem ser comparados com aquilo que nos aguarda. E porque naquele dia, o que causa o mal, o que causa o sofrimento, será extinto de uma vez por todas. Nós não habitaremos mais com o pecado. Segunda forma que Paulo fala para nós enfrentarmos o sofrimento, o segundo modo como ele nos diz que devemos enfrentar o sofrimento, se encontra do versículo 26 ao versículo 30. Paulo nos diz que, em segundo lugar, nós devemos enfrentar o sofrimento com confiança. Paulo começa aqui a descrever a intercessão do Espírito. Paulo aqui começa a descrever esse relacionamento íntimo que o crente tem com o Espírito no meio da dor. E ele diz que nós podemos enfrentar o sofrimento com confiança, porque primeiro nós confiamos em Deus, que não nos deixa sozinho enquanto sofremos. Muitas vezes, quando estamos padecendo, quando estamos sofrendo, a nossa perspectiva de Deus parece que Ele está ausente. Parece que o Senhor nos abandonou no local da dor. Parece que Deus nos deixou no leito da enfermidade e virou as costas a nós. Parece que o Senhor fez conosco aquilo que Jesus clama: Deus meu, por que me abandonaste? Mas Paulo nos diz que no meio do sofrimento, no meio da dor, existe o Espírito Santo que habita em nossos corações e que ele não nos deixa passar por este sofrimento sozinho. Ele se relaciona conosco no meio da dor, ele se identifica conosco no sofrimento, porque ele intercede em nosso favor também gemendo. Perceba, a criação geme, os homens gemem, mas aqueles que estão com Cristo têm o Espírito que habita dentro deles e que também geme em seu favor. Deus não nos deixa sozinho, ele diz assim, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Paulo não diz fraquezas, como alguns teólogos tentam explicar. Porque aqui Paulo não está falando das fraquezas particulares de cada um. Paulo não está falando de pecados específicos de cada um, áreas onde somos fracos de maneira particular. Mas Paulo chama de fraqueza toda a realidade do homem pós-queda. Então ele está dizendo que aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo que habita dentro deles e que os assiste na sua fraqueza. A palavra aqui assistir é: o Espírito vem e gentilmente toma nosso fardo e carrega conosco. O Senhor não nos deixa sozinho no lugar da dor, o Senhor não nos deixa sozinho no local da enfermidade, por mais que não vejamos, por mais que não sintamos, o Senhor está ali conosco e o Espírito Santo de Deus está intercedendo em nosso favor, ele se identifica com a nossa dor e ele clama em nosso favor diante de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não somos filhos bastardos, o Senhor não nos deixou à nossa sorte. O Senhor tem tomado dia após dia nossas fraquezas e nos auxiliado a dar cada dia mais um passo para podermos chegar naquele grande dia e experimentarmos da glória do porvir. Você não está sozinho. Confie
Quando a dor bater a porta, confie, o Senhor não te deixou desamparado. Você não está só. O Espírito Santo que habita em você está intercedendo em seu favor, te assistindo, tomando o seu fardo e auxiliando você na caminhada. Segunda coisa, por que nós podemos confiar? Nós podemos confiar porque o Espírito está intercedendo em nosso lugar. Nós não sabemos orar como convém, isso é uma realidade. Nós não sabemos o modo correto de nos achegarmos a Deus. Nós não sabemos quais palavras muitas vezes dizer a Deus. Nós não conhecemos a vontade oculta de Deus para a vida de cada um. Mas o Espírito Santo, que sonda a mente de Deus, que conhece a profundeza de Deus, ele habita em nosso coração e diante de Deus está intercedendo por nós. Ele está fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer de maneira eficaz. Ele está pedindo em nosso favor, porque ele cuida de nós. Ele está diante de Deus, apresentando nossas vidas, dizendo a Deus: olha, ele é fraco. Ele não consegue. Abençoe. Não ache que você, por você mesmo, pode. Pelos seus próprios recursos você pode, porque você não pode, eu não posso, ninguém pode. Mas por causa de Cristo, e por causa do Espírito que habita em nós, o Senhor nos abençoa. Ele está intercedendo em nosso favor. O Espírito Santo que habita em você faz com que sua petição, suas necessidades cheguem diante de Deus de maneira eficaz. Por que ela chega de maneira eficaz? Versículo 27, porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele sabe qual é a oração eficaz, ele sabe o que dizer, ele conhece o Senhor de maneira profunda, então ele pede em nosso favor. Terceira razão do porquê podemos enfrentar o sofrimento com confiança. Versículo 28 até o 30. Porque o sofrimento, ele tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam. Todas as coisas que Paulo está dizendo aqui não são apenas as coisas boas que nos acontecem, mas essa realidade do sofrimento, essa realidade da dor, essa realidade do sofrimento, ela tem um propósito específico. E quando estamos inseridos nela, nós não estamos ali à mercê do acaso, nós estamos ali por causa de uma razão, por causa de um propósito específico. Qual é este? Porque nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Versículo 29. O Senhor no meio da dor, o Senhor no meio do sofrimento, transforma todas essas coisas em bem, para nosso crescimento e para que nós venhamos parecer mais com o seu Filho, para que a cada dia mais nós nos assemelhemos a Cristo Jesus. Nós não estamos sofrendo à toa, nós sofremos porque estamos a cada dia sendo transformados à imagem de Jesus. O sofrimento tem propósito e nós podemos confiar no meio do sofrimento, porque esse sofrimento não é em vão. Nós sofremos porque estamos, como diz o apóstolo Paulo no verso 17, somos coparticipantes da herança de Cristo e por isso nós sofremos com Ele. Pedro, no capítulo de número 4, verso 12 e 13, diz que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Nós temos uma comunhão com Cristo que também nos insere em sua dor, em seu sofrimento. Nós somos servos do crucificado, somos servos do servo sofredor, que foi lido pelo presbítero Fernando aqui no capítulo de número 53 de Isaías. E nós que somos servos deste Deus que sofreu, também sofreremos, para que no futuro experimentemos da glória que nos está reservada. E enquanto sofremos, Deus transforma nossas vidas, transforma nosso caráter, muda a nossa perspectiva, nos alinha com sua vontade, e todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Então podemos enfrentar o sofrimento de acordo com o apóstolo Paulo, primeiro, com perseverança, porque o sofrimento ele não é eterno, ele é passageiro.
porque quando contrastado com a glória que está por vir, o sofrimento não é nada, porque naquele dia todo o pecado, que é a causa última do sofrimento, será removido de uma vez por todas. Mas também nós devemos enfrentar o sofrimento com confiança, porque Deus não nos deixa sozinhos no sofrimento. Deus, o Espírito Santo, intercede em nosso lugar de maneira eficaz. E porque o sofrimento tem um propósito, de nos fazer mais parecidos com Jesus. Você não está sofrendo em vão. Não enfrente o sofrimento com uma perspectiva terrena. Tire seus olhos daqui. Olhe para o Senhor. Olhe para aquilo que está por vir. Se apegue à verdade de Deus. E confie no Senhor. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele nos auxilia. Não estamos sozinhos na dor. Então, enfrente o sofrimento com perseverança, com confiança e por último, com segurança. A última parte deste texto é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. E nós gostamos muito desse texto. Temos até música, né, com essa parte. E este texto, Paulo nos escreveu para trazer segurança ao nosso coração em meio à dor. Para trazer segurança para aqueles que sofrem em Cristo. Porque ele olha e fala assim, olha, se o Espírito habita em você, se você foi justificado em Cristo, então você tem o Espírito habitando em seu coração e intercedendo por você, mas você também tem Deus Pai, o Criador de todas as coisas, em seu favor. Porque ele diz, olha, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não temos um aliado humano. A nossa segurança não reside em alianças políticas. A nossa segurança não reside em nossa influência. Não reside em nossos contatos. A nossa segurança não reside nos nossos recursos, no quão bem-sucedidos somos, no quanto nós temos no banco. Mas a nossa segurança, aqueles que estão em Cristo, reside no fato de que o Senhor é por nós e não contra nós. Desta forma, por mais que os recursos acabem, ainda temos a segurança de que tudo isso vai passar, porque o Senhor está ao nosso lado, protegendo o seu povo, cuidando do seu povo, auxiliando o seu povo, porque Deus é em nosso favor. Nós temos segurança em meio à dor no fato de que o Senhor está ao nosso lado. O Espírito habitando em nosso coração, intercedendo de maneira eficaz, e Deus nos protegendo. Proteger não significa a ausência do sofrimento, porque a teologia moderna nos ensina que uma vez que você está com Deus, uma vez que você está em Cristo, o sofrimento não pode mais fazer parte de sua vida. Mas a Escritura nos diz que na verdade é o contrário. Uma vez que você está em Deus, você sofre. Mas a sua segurança está em que no meio do sofrimento, o Senhor te guarda do sofrimento eterno. O Senhor cuida de você e faz com que você persevere. Ele é ao seu favor. Paulo continua. Nós temos também segurança que Deus não mediu esforços para nos livrar da maior de todas as mazelas. Olhe o verso de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está
direita de Deus e também intercede por nós. Deus não poupou esforços para livrar-nos do maior de todos os males, do maior de todo o sofrimento. Deus não poupou esforços para tirar você do lamaçal do pecado. Deus não poupou esforços para livrar você do inferno. Será que Ele não é poderoso o suficiente para fazer com que você receba naquele dia todas as coisas, a herança guardada nos céus, reservada nos céus, a todos aqueles que estão em Cristo? Nós temos segurança porque Deus está ao nosso lado e Ele não poupou esforços para nos livrar do mal, do pecado. Ele não poupou esforços para nos remover da perdição eterna. E mesmo que soframos, nós já temos a maior de todas as bênçãos. Na verdade, nas palavras do pastor Cássio, nós recebemos a única bênção, da qual todas as outras são fundamentadas. O Senhor deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e livrar você do inferno. Tenha segurança no sofrimento. Enfrente o sofrimento seguro de que naquele dia você ouvirá da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Ele não poupou esforços por amor a você. O texto continua. Ele diz no verso 34 que nós temos segurança também, porque o Filho está à direita de Deus, também intercedendo em nosso favor. Perceba como toda a Trindade está em serviço neste texto. O Espírito que habita, intercede eficazmente, o Pai que nos protege, que nos guarda, que é a nosso favor, mas o Filho também que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Todo o ser divino está aqui, convocado por Paulo, a nos garantir uma segurança de que Deus cuida de nós no meio da dor. Deus se faz presente no meio do sofrimento, por mais que não vejamos. E isso é suficiente para nos garantir uma segurança que ninguém pode nos dar. Quando você estiver passando pelo vale da dor, lembre-se, o Senhor está ao seu lado, presente no seu coração, intercedendo por você. Está à destra do Pai, intercedendo por você, e você tem o Pai que guarda você, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? E a última coisa que Paulo fala dessa segurança que nós temos, se encontra a partir do verso 35, é que todas essas coisas, todo o sofrimento, toda angústia, poderes, principados, anjos, demônios, reis, rainhas, bandidos, doença, luto, angústia, perseguição, fome, nudez, nenhuma dessas coisas é poderosa o suficiente para te separar do amor de Deus que está em Cristo. O sofrimento muitas vezes pode tirar a sua vida, em um caso de uma doença terminal, uma perseguição, um acidente. Tira a sua vida daqui, mas ela jamais pode separar você do amor do Senhor. Porque se Deus é por nós, essa é a garantia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por mais que doa, por mais que choremos, nada disso pode desligar você do amor do Senhor. Se apegue a isso. Confie nisso. Tenha segurança no amor de Deus, que é poderoso.
Senhor cuida de nós, Deus. Vivemos tempos muito, muito difíceis. Nós nunca imaginávamos que iríamos enfrentar o que estamos enfrentando. Pelo menos a minha geração não. A gente fala assim, parece que a gente é muito velho, né? Na verdade, sou até bem novo, 15 anos já está bom. Mas nós enfrentamos uma realidade que nós nunca esperávamos. Nós víamos em filmes, em séries, líamos nos livros de história. E muitas pessoas sofrem. Você, de maneira particular, tem aquilo que te causa dor. Essa realidade caída é uma realidade marcada pelo gemido da criação. Ela é marcada pelo gemido dos homens. Mas tudo isso é passageiro. Nós enfrentamos o sofrimento com a expectativa de que no futuro, quando os filhos de Deus se revelarem, quando os eleitos de Deus se revelarem, quando nós formos transformados, glorificados, toda a realidade da dor vai acabar. Eu não me lembro o teólogo que disse tais palavras, mas uma vez questionado, sobre o sofrimento, um teólogo respondeu assim: olha, embora a gente veja todas essas coisas acontecerem, eu li a última página da minha Bíblia e eu vi que tudo vai ficar bem. Enfrente o sofrimento com perseverança, enfrente o sofrimento com confiança e enfrente o sofrimento com segurança. Porque o que podemos dizer à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, que nos garante tamanha segurança para enfrentarmos a dor. Que essa convicção tome conta dos nossos corações. Que isso, Pai, que Paulo nos ensinou, possa ser realidade em nossas vidas e que enfrentemos, Deus, o sofrimento, não na perspectiva dessa terra, mas com os olhos fitos no céu. Crava em nossos olhos a eternidade, tira os nossos olhos deste mundo caído e leva-nos, Deus, o olhar para a glória e aquilo que nos aguarda por toda a eternidade. Auxilia-nos, Deus, ajuda-nos, dê-nos força para perseverar, aumente nossa confiança e plante em nosso coração a segurança do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.